Irmãos, nós celebramos hoje, o primeiro sábado do mês, a devoção da comunhão reparadora ao Imaculado Coração de Maria. E vejam, quando estava preparando essa reflexão para hoje, quem mais do que Nossa Senhora, a qual criatura mais do que Nossa Senhora, recebeu de Deus dons, talentos? Nenhuma. A Virgem Maria recebeu toda a predileção da parte de Deus. Deus olhou para ela, Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mulher, para ser a criatura mais agraciada da história da humanidade. Ela foi alguém que recebeu esses muitos talentos da parte de Deus e os empregou esses talentos de forma absoluta. E é com a Virgem Maria que nós devemos aprender a amar e servir a Deus. Nós estamos nesse mês de setembro, a igreja ela nos convida a meditar sobre as Sagradas Escrituras. E a Virgem Maria foi uma mulher, uma cristã, que soube à perfeição meditar a palavra de Deus. Como nos ensina o evangelista São Lucas, a Virgem Maria era alguém que guardava todas as coisas que aconteciam entre ela e Jesus no seu coração. E quem é Jesus? A palavra de Deus feita carne. De tal modo, portanto, meus irmãos, é que nós devemos pedir à Virgem Maria e aprender da Virgem Maria todo esse amor, toda essa dedicação, todo esse serviço a Deus. Aprender com ela a guardar no nosso coração, a meditar tudo aquilo que Deus tem para nós com profundidade, mas não ficarmos de braços cruzados, a aplicar nas nossas vidas de forma prática aquilo que Deus espera de nós. E a Virgem Maria nisso também é modelo para a gente. A Virgem Maria era a única pessoa que tinha sido avisada que a sua prima Isabel, a sua parenta, já na velhice, havia concebido do Espírito. O Espírito Santo foi Nossa Senhora, né? Havia concebido de forma milagrosa. Uma senhora idosa que precisava da sua ajuda. E ela, mesmo grávida, mesmo naquele início de gravidez em que a mulher enjoa muito, passa muito mal, fica com as forças enfraquecidas, sem forças, ela viajou uma longa distância, subiu uma serra para ir ajudar a sua parenta. Porque vejam, aquele que ama e serve a Deus, aquele que de Deus recebe talentos, não deve enterrá-los. Porque nós podemos cair em dois grandes erros. Primeiro, isso que eu dizia, a Virgem Maria então guardava tudo no seu coração. Pai, então eu tenho que rezar muito, tenho que estar muito unido a Deus, tenho que participar muito dos sacramentos. Sim, mas não só isso. Nós não somos chamados a ser passivos na nossa fé, a rezar, não parar de rezar. Sim, rezar a todo instante, rezar de todo coração, mas também colocar para fora, colocar em prática, agir na nossa vida como verdadeiros cristãos. Para quê, meus irmãos? Para que no fim de nossas vidas nós possamos escutar o que disse Jesus a esses dois primeiros empregados. Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Meus irmãos, essa vida para todos nós será marcada por dificuldades, por tentações, por provações. A vida da Virgem Maria não foi uma vida tranquila, uma vida fácil, uma vida cômoda, não é verdade? Uma mulher pobre de um lugar difícil, que perdeu seu marido, ninguém sabe quando, mas perdeu seu marido, ainda jovem, criou seu filho, depois o seu filho a deixou sozinha para ir cumprir com a sua missão, sair em missão, e depois viu seu filho ser preso, ser morto, ficou sozinha. Não foi uma vida fácil, uma vida tranquila. Por isso, na administração, meus irmãos, do pouco que nós temos,
da nossa vida que às vezes é tão... O que eu posso fazer, Padre? Como é que eu posso servir a Deus? Como é que eu posso amá-lo? Como é que eu posso me doar a Ele com mais generosidade? Porque eu sou tão limitado, eu não tenho muita inteligência, eu não tenho muita força de trabalho, eu não tenho muito tempo. A um Ele deu 5, a outro Ele deu 2, a outro Ele deu 1. Mas o que Ele espera, meus irmãos, é que se você é como a Virgem Maria, muito agraciado, ou se você se considera muito limitado, não importa. O que importa é o tanto de amor, de bondade, de doação, de serviço a Deus que você coloca no muito ou no pouco. Vocês entendem? É o tanto de amor que nós somos capazes de dar aos outros. Então, aquilo que Deus espera de nós é isso. No muito que nós temos, ou no pouco, mas dar tudo para Ele de volta. Empenhar tudo. Ser generoso até o fim. Não querer guardar nada. Porque sem Deus, nós somos o que é aquele terceiro servo que enterrou o seu talento, que viveu uma vida pequena, uma vida medrosa, uma vida fraca, uma vida mesquinha, uma vida egoísta, enterrada. Entendem? Uma coisa voltada para dentro, que não se importa com o outro. Quanto a este servo inútil, inúteis, meus irmãos, somos todos nós. Deus não precisa de nós. Deus não precisava da Virgem Maria. Nós somos inúteis. Para Deus, nós não temos uma utilidade. Vocês entendem isso? Qual é a utilidade que nós temos para Deus? Nenhuma. Mas Deus quis precisar de nós. Ele quis precisar da Virgem Maria para vir ao mundo. Ele precisou da generosidade do coração de Nossa Senhora. E talvez Ele queira precisar de você para chegar a outros corações, para que mais pessoas possam amá-lo, servi-lo com generosidade. Ele quer precisar de você. E você não pode se fazer de um servo inútil, mas deve abrir o seu coração com generosidade para o Senhor. Porque como é que termina a vida de um servo inútil? Que se faz inútil? Jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. A uns Ele chama: vem participar da minha alegria. A outro Ele diz: lançai-o fora, enterrai-o, assim como Ele enterrou o seu talento. Não serve. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o nosso Deus. No dia em que nós celebramos o batismo destas 3 crianças na nossa paróquia, meus irmãos, e saibam disso, é sempre uma renovada alegria celebrar batizados. É o sinal de que a nossa igreja continua viva. Passados 2000 anos, continuam pessoas que escutam essas palavras e por elas se encantam e querem viver essa fé e querem empregar esses talentos ao Senhor nosso Deus. No dia que celebramos o batizado dos filhos e afilhados de vocês, a nossa igreja se alegra muito porque o chamado de Jesus continua a ecoar pelos séculos. Deus nosso Senhor continua a nos conquistar para Ele, né? Então, que a vida dessas crianças seja uma vida doada ao Senhor, na sua limitação da infantilidade, da pouquidade, do que elas podem dar. Mas como eu dizia, né, ao longo da homilia, já nessa idade, eles são chamados a amar e servir a Deus, com a inocência que eles têm, com a capacidade que eles têm, com a pouquidade que eles têm, com a força de trabalho que eles têm, amando os irmãos, ajudando os pais em casa, sendo generosos, com o coração sempre cada vez mais aberto, dilatado, para mais servir a Deus. Se há, meus irmãos, nessa vida, graças que Deus pode derramar sobre nós, as maiores graças são no número de 7, são os sacramentos. E hoje, essas 3 crianças receberão o sacramento que abre as portas para toda a vida da fé, que
Deus nosso Senhor possa conservá-los nessa fé, nessa fidelidade a Ele, ao longo de todas as suas vidas. Que eles possam aproveitar destas graças que são sacramentos, desses talentos que Deus derrama sobre nós católicos. E vocês, pais e padrinhos, sejam para eles testemunhos da grande alegria que é conhecer, amar e servir a Deus. Vivendo a vida da igreja, vivendo a vida dos sacramentos, nós nunca estaremos enterrando os nossos dons. Que vocês possam ser para eles, eu repito, testemunho da boa vivência sacramental. Nessa igreja, meus irmãos, nós alcançamos o céu. Por essa igreja, nós chegamos a nos unir a Deus, a participar da sua alegria pela vivência sacramental. Hoje o batizado, com a graça de Deus em breve, o matrimônio de vocês. E daqui a pouco tempo, a primeira comunhão dessas crianças, as suas confissões que elas irão realizar, como os 2 mais velhos já realizam. E assim, levando uma vida de amor e serviço à igreja, nós estaremos aplicando com generosidade os nossos talentos a Deus nosso Senhor. Assim seja. Amém. Então nós vamos agora nos organizar para ir lá para a entrada da igreja, onde nós vamos continuar a celebração do batizado das crianças, tá bom?